Oi, boa Oba, noite. tá Boa dando pra me noite a ouvir certinho? todos. Tá me ouvindo também? Tô ok. Tá certo. A luz tá muito estourada no meu rosto, né? Será que Não, um pouquinho. assim fica melhor? Fica. Tá, então tá bom. O pessoal tá entrando. Já manda o convite pra eles? Espera 4 minutinhos. Quando dá o Tá horário, bom, a gente manda. tá certo. Boa noite, pessoal. A gente só tá esperando dar 7 horas pra gente poder convidar os nossos convidados e aí a gente já dá início à live. Boa noite aí quem tá entrando. A Gleuci já entrou. Obrigada, Tina. Um dia eu tenho, Edvaldo. Um dia eu consigo uma. Boa noite aí pra todo mundo que vai entrando. A gente tá só esperando os 2 minutinhos pra dar o horário de começar a live e já chamar os nossos convidados. Inclusive, já dá pra ver se os dois entraram na live? A Gleuci entrou. O Ronaldo ainda não. A gente já convida? Tranquilo. Uma boa. Deixa eu mandar aqui. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e vocês? Tudo certo, graças a Deus. Que bom. Deixa eu só ver um filtro aqui para me ajudar, né? Porque senão Caraca, os filtros. tem que fazer um filtro aqui para me ajudar, porque, olha aí, mãe, olha, eu também sou péssima para mexer nesses negócios, gente, me perdoe. Imagina, é a primeira vez que eu tô usando também, então a gente Primeira vai. vez ao vivo, a gente nunca esquece. A imagem aí para você está legal? Tá sim. Claro, Muito tá bom, escuro, inclusive. tá certinho. Agora já podem 4 na live, né? Que legal. Nossa, A gente sim, tá só muito esperando bom o isso. Ronaldo aparecer, pra gente já acrescentar ele na chamada também. Eu mandei a solicitação de novo pro Ronaldo porque apareceu que ele não tava conseguindo entrar. Isso aqui. É, às vezes 4 fica mais difícil aí, né? Entrou. Olá, Oba, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo, e tudo você? bem? Tudo ótimo. Que bom.
Aí agora a gente já Então, deu o nosso horário da live, nossos convidados já chegaram. então, nós vamos dar início à live. Hoje o tema é sobre o transtorno do espectro autista. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Maria da Glória, eu faço parte da diretoria de pesquisa da Ligem. Eu atualmente estou no 3º ano do bacharel em enfermagem. Pode ir, Cachada. Tudo bem, eu sou o Lucas Fabiano, ou Caixada, na faculdade. Atualmente sou o 3º ano da medicina. E agora a gente vai dar uma apresentaçãozinha dos nossos convidados de hoje. Aí a gente vai dar a apresentação primeiro. Eu vou falar um pouco sobre a Gleuce, se ela me permite. É assim que fala seu nome? Não sei se eu pronunciei errado. Tá Tá certo? certo, Deus. Então tá bom. A Gleuce, ela possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Newton Lins. Ela é Isso. especialista em processamento auditivo central. Ela possui pós-graduação em neuropsicopedagogia e educação especial e também em psicopedagogia clínica e educacional. Falei certo? Tem alguma coisa para acrescentar? Tudo certo. Ok, então eu vou dar uma apresentadinha do Ronaldo. Agora a gente vai estar também com o Ronaldo Corrim, CEO do aplicativo Jade Autismo e ganhador de inúmeros prêmios internacionais e tem um grande reconhecimento, tanto nacionalmente como no exterior, por conta desse seu aplicativo. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar com a apresentação, Ronaldo? Não, agora eu faço parte também da família da USP, né? Estou fazendo MBA em Ciência de Dados na USP também, então estou em casa também, aqui com vocês. Boa, Que boa. legal. Então a gente pode dar início à live. Eu vou começar Sua comida tá ali, ó. com uma pergunta para a Gleuci. Gleuci, Já comigo, gente! já. Deixa eu falar algo antes de começar, Tá gente. certo. Olha, estou muito feliz com o convite, tá? Eu acho que foi você que mandou a mensagem, né? E depois, quando falaram, com que vai ser a live, gente? Que falaram que era com 3. E quando ela falou que ia ser com ele, aí eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade! Meu Deus, e agora? Eu estou muito honrada, né, em fazer parte dessa live. Eu não sei se vocês me acompanham, mas eu fiz uma semana de live na Semana do Autismo. Estou com um bebê de 4 meses. Tenho 2 clínicas para gerenciar e trabalho com autista no processamento auditivo central. Então, eu resolvi dar uma paradinha porque estava sobrecarregada, né? Mas aí eu falei, não, eu vou participar da live porque assim como eu convido, né, o pessoal e eles aceitam, então quando eu recebo um convite também eu tenho que aceitar. Mas aí, gente, quando falaram que ia ser com ele, eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade é essa? Aí, olha, tava falando pro meu esposo, amor, estou nervosa. Ele, que isso, mulher? Você tá acostumada a fazer live, a participar até de palestra por aí, né? Mas, assim, é uma honra. Inclusive, semana passada, eu estava com uma paciente minha, que ela é professora. Isso no processamento auditivo central. E nós estávamos falando sobre que ela está terminando o mestrado, e a tese dela vai ser sobre autista. Ela falou, doutora, a senhora já ouviu falar sobre um aplicativo que é para autista? Eu falei, não. E quem me apresentou esse aplicativo mesmo, eu já tinha ouvido falar, foi ela. E quando eu vi que era ele, aí eu mandei para ela, você não pode perder. Olha só a coincidência. Então, eu tô Mundo muito feliz. pequeno, né? É muito pequeno, isso mesmo. E depois que eu realmente vi, como eu trabalho com processamento auditivo central, eu trabalho direto, tanto fazendo o exame como na reabilitação, e é com fone de ouvido, então são softwares mais preparados para o processamento. Eu não peguei ainda esses aplicativos aí, mas os pais me pedem muito, né, pra gente indicar. Então, comecei já a indicar o aplicativo. Legal. Muito obrigado. O Ronaldo é conhecido por todos. Mas a gente Não, é show de bola, show de bola.
Mas a gente que agradece vocês terem aceitado participar da nossa live. Muito obrigada. E posso dar início? Pode sim. Então, para começar a conversa, Gleuci, você pode explicar qual a relação do processamento auditivo central com o autismo? Posso? Então vamos lá. Vamos primeiro entender o que é o processamento auditivo central, tá? Processamento auditivo central, quando a gente fala no processamento, o pessoal já fala assim, não, mas eu escuto muito bem, não tenho problema nenhum de processamento auditivo. Na realidade, quando a gente fala no processamento central, eu estou falando das habilidades centrais. O que é o processamento central? É a conversa que o meu ouvido tem com o cérebro. Então, o ouvir, a parte periférica, tá ok. Eu faço aquele exame dentro da cabine, vocês já fizeram audiometria? Um exame que vocês ficam dentro da cabine, colocam um fone, aí vocês vão receber um estímulo. Pi! Levanta a mão se escutar, ou então aperte no... Já fizeram esse aí? Todos já fizeram? Não? Já. Pronto. Eu não. Então, esse exame da audiometria, o que a gente vai analisar? Se você tem alguma perda auditiva. O paciente não tem perda auditiva, mas ainda assim ele tem algumas dificuldades. Uma delas é de compreender a fala na presença de barulho. Então é aquela pessoa que fala assim, o quê? O que você falou? Eu escutei, mas eu não compreendi. É um marco que a gente diz do processamento auditivo central. Para eu desenvolver a linguagem, para todo ser humano desenvolver a linguagem, ele precisa dessas habilidades do processamento auditivo central. A gente, para desenvolver o conhecimento, a gente recebe estimulações através dos nossos órgãos sensoriais. Audição, visão. A gente diz assim, que não existe mudo, existe o surdo. Eu só não falo porque eu não escuto. Então, se eu não escutar bem, eu não vou conseguir processar essa informação. Então, não é só a pessoa escutar bola que eu já consigo identificar o que é bola. Então, para eu saber identificar o que é bola, eu tenho que ter conhecimento do que é a bola e eu tenho que ter uma boa audição para receber essa informação. Então, vai passar pela parte periférica da minha audição, vai lá a parte periférica, ela divide em 3 partes. A parte externa, a parte média, a parte interna. Até a cóclea, eu digo que é a parte periférica do som. É onde a gente vai para dentro da cabine e a gente vê se eu tenho perda auditiva ou não. Passando dali, vai para a parte central. Vai aqui no córtex central. Então, eu tenho que ter algumas habilidades. Uma delas é eu saber localizar o som. Onde está o som? Vem daqui ou vem daqui? É eu ter essa habilidade de discriminar, de saber que o B é diferente do P, né? Tanto visualmente como auditivamente. É eu saber, eu estar conversando aqui com vocês e eu ignorar meu marido conversando ali ao telefone, que mulher é doida para saber o que o marido está conversando no telefone, né? Então, as mulheres têm mais essa habilidade, né? Então, eu tenho que o quê? Ignorar isso aqui, ou eu integro a informação, ou eu tô aqui conversando, mas ele falou que 7 horas da manhã tem futebol, eu aqui, ó. Olha, eu tava ali na live conversando com o pessoal, mas eu escutei você dizendo com o Paulo que 7 horas, sei tudo, porque eu tô fazendo o quê? Uma integração de informação. E todas essas habilidades, elas são pré-requisitos para eu desenvolver a minha linguagem, o conhecimento, a leitura, a compreensão do que eu leio. Porque como é que acontece? O lado, se vocês sabem, o lado esquerdo do cérebro é dominante para a linguagem, certo? E o lado direito, a prosódia. Então, quando eu escuto, tirei o pau no gato, essa fala, ela está sendo processada do lado esquerdo, né? Atirei o pau no gato. Eu estou escutando, atirei o pau no gato. Do lado direito tá e eu preciso do corpo caloso para fazer essa interligação das informações. Isso é o quê? Auditivo. Eu tenho que ter habilidades auditivas. E no nosso autista, a gente sabe que eles têm
muita dificuldade na prosódia. Então, eles têm mais dificuldade de compreender uma piada, por exemplo. Então, a melodia que está na nossa voz, também, a gente precisa dessa melodia de intensificar o som, né? Quando a gente fala muito rápido ou muito devagar. Então, isso vai para a percepção auditiva. E o autista, ele tem essa dificuldade de entender quando você está falando uma piada, ou quando você fala assim, olha, tá chovendo canivete. Aí ele vai olhar, mas eu não tô vendo canivete, e cai canivete, chove canivete, não consegue, né? Então, isso tá ligado na parte que a gente diz, né, da prosódia, que a gente consegue melhorar neles. Uma das outras dificuldades que ele tem também é a hipersensibilidade auditiva. A criança não fica assim, ai, o barulho, ai, esse barulho, porque eles tendem a ter uma hipersensibilidade auditiva. E eu não sei se vocês conhecem o Sena, que é um sistema, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no Sena? É um sistema, é um software também, e é uma estimulação neuroauditiva, que também é com fone, que a gente diz que ele vai ativar por ondas sonoras alguma parte aí do nosso cérebro, que aí vai dar para o autista, vai trabalhar essa hipersensibilidade, que quando a gente vê lá no gráfico da audiometria, de 6 a 8, o gráfico está subindo, porque ele tem uma hipersensibilidade nos graves. E aí a gente consegue, através do Sena, dar uma estabilizada, uma melhorada nessa hipersensibilidade. Gente, eu falo demais, me perdoem, certo? E assim, se eu falar alguma coisa aí que vocês também, opa, isso aí eu não concordo, vocês podem falar, viu? Ou contribuir com o que eu estou falando, certo? Fiquem à vontade. Tranquilo. Imagina, Eu essa expliquei, explicação gente, super boa. clara. Assim, ó, eu sou assim, porque tem um monte de caixinha, né? Eu começo a falar do processamento, aí pronto, eu quero falar um monte de coisa e acabo me perdendo. Mulher é assim, né? A gente fala. Ainda bem que tem 2 mulheres e 2 homens, dá para eles controlarem o Dá um mate. equilíbrio, né? Mas essa explicação Isso. foi super boa, foi bem didática. Eu nunca tinha ouvido falar sobre. Muito bom. Então, o processamento auditivo central ele é muito novo no Brasil. Então, assim, agora que a gente está escutando mais, assim, nos congressos, tanto de otorrino como de na neuropediatria, quando a gente fala em dislexia, no autismo também, eles estão trazendo bastante agora essa informação do processamento. O que a gente fala para todo mundo? Eu não consigo pegar uma criança com qualquer dificuldade, e não analisar ela como um todo. Como é que eu vou saber se ela está me entendendo? Eu tenho que saber se ela está me escutando direito. Como é que está a audição? O cérebro dela está processando essa informação, porque é isso que é o processamento auditivo central. É você receber essa informação, interpretar essa informação, organizar essa informação no seu cérebro e externar essa informação. Tem pessoas que elas recebem informação, então a parte de entrada está ok, ela consegue, mas a parte de saída, para ela organizar, que depende do quê? Da parte de saída, depende de linguagem, depende de atenção, depende de memória, depende da função executiva, para ela poder externar esse conhecimento. Então, é aquele aluno que ele sabe ler, mas se você perguntar, mas o que você compreendeu? Ah, não sei. Ou então aquele aluno que ele lê a prova, ele não entende o que ele lê, aí outra pessoa vai ler para ele, você lendo, agora eu entendi. E isso não é só criança, gente, eu pego pessoas que estão na faculdade, que já são formados, advogados, outros engenheiros, eles têm essa dificuldade. Eu passei no meu colegial, na minha faculdade inteira com essa dificuldade. Então, eles passaram por isso, né? E não sabiam o que era, mas isso é o processamento auditivo central. Eu tenho que investigar como é que está essa entrada do som, como esses pacientes estão recebendo e processando esse som. Prometo que não falo mais nada. Imagina. Vendo que é um assunto novo agora no Brasil, acaba que abre mais espaço para as situações de inovação nesse determinado ramo, né?
Então, quando a gente fala de inovação, a gente abre o parênteses para então fazer uma pergunta para o Ronaldo. Porque assim, se a gente for parar para pensar que o aplicativo dele foi desenvolvido com a parceria de uma fonoaudióloga, e ainda levando em consideração que teve a presença de outro. Opa, desculpa. Ainda levando em consideração com a presença da participante que está aqui também, a Gleuce, como que a gente vê essa integração dos estímulos que tem presente no aplicativo do Ronaldo com a situação do trabalho da fonoaudiologia? Como que a gente consegue fazer esse paralelo? Você poderia responder, Ronaldo? Sim, claro. Muito, muito interessante. Pegando, inclusive, o paralelo que a Gleuce falou. É muito importante porque, assim, apesar de eu não ser da área de terapia, nem da área de saúde, minha área é de TI, né? Mas todo o processo de construção do JAD, a gente iniciou, inclusive, a pesquisa foi com uma fonoaudióloga, que foi a Adriana Malini, aqui em Vitória. Hoje a gente já tem uma equipe já multidisciplinarizada, a gente já tem neuropsicólogo, a gente já tem terapeuta ocupacional, neurologista e tudo mais. Mas pegando, inclusive, em cima do que ela falou, de compreensão. A gente hoje, o JAD, ele não é só um aplicativo, ele é uma plataforma. O aplicativo, ele, na verdade, ele é a ponta do que a gente faz. Então, o que a gente faz hoje é o seguinte, a gente tem os jogos cognitivos dentro do aplicativo, onde as crianças jogam esse aplicativo, tem mais de 1.500 níveis diferentes de fase para a criança, e a gente pega desde as crianças com bastante comprometimento cognitivo até outros que são Asperger, que tem uma condição cognitiva até bem elevada, inclusive, né? E a gente atende isso daí, e enquanto a criança está jogando, a gente tem alguns algoritmos de coleta de dados comportamentais. Então a gente pega vários aspectos cognitivos da criança durante o jogo, a gente trata esses dados usando Big Data, e isso se torna relatórios de prognóstico e de desempenho. Então, fazendo inclusive o paralelo com o que a Gleuce falou, um dos gráficos que a gente tem lá no nosso relatório é de memória auditiva. É justamente a capacidade da criança de resolver problemas dentro do jogo a partir de uma informação que ela ouviu. Então, é o que a Gleuce falou. Às vezes ela ouviu informação, ela ouviu direito, e ela tem que mostrar pra gente no jogo que ela tem capacidade de resolver um problema que a gente apresenta no jogo, em cima de uma informação que a gente faz. E aí, juntando isso com outros dados que a gente consegue fazer um traço de dados pré-requisito para aprendizagem. Se a criança não está tendo atenção, ela não está aprendendo. Então, com esses dados, o profissional ele consegue traçar uma abordagem individualizada para ela e consegue ter uma evolução bem mais rápida a curto e médio prazo, tendo esses dados em mãos para atingir esses objetivos mais rápido com essa criança, de forma individualizada. Chega a ser quase uma rede neural artificial, né, que vocês estão usando para poder fazer a coleta desses dados das crianças para poder fazer o desenvolvimento dela, né? Bem interessante nessa situação. Exatamente. A gente pega todos os aspectos ali que faz da criança. Eu tenho uma curiosidade, assim, ele tem uma versão que é gratuita, né? Uhum. A gente consegue baixar, eu baixei já, né? No meu celular. E aí eu vi que tem lá um cadeado, que é só se a gente comprar, né? Então, aquele que a gente consegue usar, ali eu já joguei algumas coisinhas, então só ali a gente consegue já trabalhar aquela criança, tanto visualmente como auditivamente. Eu consigo trabalhar a função executiva com essa criança, eu consigo trabalhar a atenção com essa criança. Então, a gente consegue trabalhar N coisas nesse aplicativo. Aí eu comecei a ler outras coisas, né? E fala sobre esse gráfico. Eu achei, gente, show de bola. Eu acho que tem até como gravar, fica lá registrado, né? O que a gente consegue fazer com essa criança. Então, quando a gente fala em terapia, a gente tem que medir. Então, o quanto eu acertei hoje? Né? O que foi que eu fiz hoje? Né? E aí, esse aplicativo dá pra gente isso. Gente, eu vou falar para todos os pais. Porque, assim, dentro do processamento, a gente também trabalha linguagem, função executiva e tal. E eu digo assim, o paciente, ele tá com a gente uma vez na semana, 2 vezes na semana. E quanto mais a gente estimular essa criança, melhor.
Então, às vezes, ele só é estimulado dentro de casa ou dentro da terapia. E é legal ele ter esse aplicativo em casa que o terapeuta, tanto fono, psicopedagoga, qualquer terapeuta consegue trabalhar com esse aplicativo. E aí serve como estímulo. Se eu quero trabalhar até leitura, esse aplicativo é ótimo. A parte auditiva que tem no aplicativo, eu estou trabalhando leitura, estou trabalhando compreensão. Eu não consigo ler se eu não tiver memória auditiva. Então, se eu falo para a criança B, A, aí ele sabe que o grafema B, que é a barriguinha para frente, o som, quando ele está sozinho, B. Mas o som, quando ele vem com a letra A do lado, já não é B, é Ba. Eu tenho que ter uma memória sequencial para eu poder desenvolver, codificar tudo isso. Memória auditiva, memória visual. Então, se eu sou pedagoga, estou trabalhando leitura com meu paciente, eu consigo trabalhar só nesse... Gente, foi só um jogo que eu peguei, só uma parte aí, né? A gente já consegue mandar para casa e para os pais trabalharem. E outra coisa interessante, hoje, as nossas crianças, o que atrai ela é o celular. E a gente consegue pegar no celular. Então, no lugar de eu dar para esse paciente esses jogos, né, agressivos, a gente já muda, já consegue. E outra coisa, eu quero passar para os pais que estão aqui com a gente. Não é eu dar o aplicativo, tome, jogue aí, isso aqui tem que fazer. A doutora falou que tem que fazer. Vai jogar aí o jogo da memória, jogue aí. Não, isso serve para os pais, para a mãe, para o irmão. Agora é minha vez, agora é sua vez, agora sou eu. Ah, você errou, ah, você acertou. Então, assim, olha como é legal isso dentro da família também, trazer a união, né? O pai ter tempo com o filho para brincar. A gente não tem mais isso hoje, né? Uma das coisas que a gente fala, a gente perdeu essa comunhão familiar. Porque quando a gente fala, cadê as crianças? Um tá no quarto no videogame, o outro tá no outro quarto no videogame, o pai tá na sala assistindo o jogo, a mãe tá fazendo outra coisa. E olha esse aplicativo como vem, né? Pra unir todo mundo. Agora eu vou jogar, minha vez de jogar com ele. Que legal, né? Então, assim, prometo que não falo mais nada, prometo, agora de verdade. Inclusive uma curiosidade, assim, que eu tive agora que você falou... mais ou menos em que idade que chegam essas crianças que têm o TA na fono? E, tipo, o fato da criança chegar mais rápido, a gente consegue ter um prognóstico melhor? No caso, o diagnóstico precoce seria uma situação que ajudaria na gente no prognóstico? Tipo... Eu tenho que responder? É isso, foi pra mim ou pra ela? É pra você. Demais. É pra você. Eu? Pra mim? Pronto. Sim. Tô tentando não falar muito, viu? Olha só, Regina. Então, hoje a gente trabalha muito com a intervenção precoce. A gente sabe que quando a criança, quando a gente vai estimular a criança, a gente falando dos neurônios, né? Eles são mais potentes, essa rede neural, ela acontece mais fortemente na primeira infância. É aí que a gente tem que pegar as nossas crianças. O diagnóstico do transtorno, que agora não é mais DEPAC, não é mais distúrbio, é um transtorno, a gente consegue dar aos 7 anos. Porém, eu consigo estimular essa criança desde pequena. Criança com 3 anos, ela já tem que saber o ritmo. Por exemplo, eu tô aqui, tirei o pau no gato. Aí eu tenho aquela criança que tá, tirei o pau no gato, ele tá assim. Não tem ritmo nenhum, né? Ou então tá fora do ritmo. Ou com 3 anos, ela não consegue perceber a diferença do som, que B é diferente do P. Com 3 anos ela já consegue perceber. Então eu já consigo fazer o quê? Uma estimulação auditiva nessa criança. A gente já consegue identificar que essa criança ela tem um atraso aí da habilidade auditiva. Então eu recebo dentro do consultório, sim, criança já para investigar essas habilidades auditivas. Por exemplo, a localização. Se o som está aqui, ó. O som tá aqui, criança. O meu filho tá com 4 meses. E ele já tem que olhar para onde? Pro lado direito e pro lado esquerdo. E como eu trabalho muito com criança autista, claro, como mãe, eu estava analisando meu filho.
E aí ele com 2 meses eu já ficava assim, Otto, olha pra mim, Otto, aqui pra mamãe, ó, olha aqui pra mamãe. E ele fazia assim, ó. Eu falei, ai meu Deus. E já fiquei preocupada. Eu, aqui, Otto, aqui, ó. E ele nem. Aí o pai, Otto, Otto, e ele. Porque ele não tinha maturidade ainda para localizar esse som. Agora, com 4 meses, ele começou tanto visualmente como auditivamente. Mas a gente já tem que estimular. Ah, eu só vou esperado ele localizar com 5 meses. Eu já tenho que estimular, já tenho que estar aqui, ó. Otto, Otto, para começar a estimular. Alguns estudos eles trazem para a gente que a segunda língua, o inglês, por exemplo, é mais fácil uma criança aprender do que eu e você. A criança aprende muito rápido. Por quê? Porque é na primeira infância que os neurônios, até 3, 5 anos, eles estão bem potentes, eles estão aí fazendo transmissões aí bem mais fortes. Eles continuam fazendo depois, mas com mais calma, né? Então, quando eu pego essa criança mais cedo eu tenho sucesso com essa criança. Se ela vir mais tarde com 7 anos, ela perdeu o quê? Privação sensorial. Essa criança não escutou direito, ela não está processando direito, ela não está memorizando direito, ela não tem atenção. Olha quanta informação essa criança perdeu. E a gente também tem que levar em conta sobre a poda neural, que acontece em todo mundo. No autista, ele acontece bem mais fortemente. Então, se eu não estiver estimulando esses neurônios, e o autista para aprender, ele precisa desse aplicativo. Por quê? A gente está fazendo o quê? Uma rede neural aí no cérebro dessa criança. Ele está jogando aqui, ó, está automatizando esse cérebro, né? Então, são jogos repetitivos que eu consigo fazer essa criança memorizar, porque são várias tentativas, várias vezes naquele jogo. Então, o cérebro dele consegue identificar. Para ele aprender, ele precisa de mais vezes para ele poder fixar no cérebro do autista. Em qualquer outra criança também. E por isso que quanto mais cedo eu estimular essa criança, melhor é a resposta do tratamento, a resposta dessa criança a gente vai ter dentro da terapia. Respondi? Respondeu sim. E aproveitando a pergunta do Lucas, né, sobre o diagnóstico precoce e a importância dele, Ronaldo, existe alguma forma de vocês acompanharem a evolução dessas crianças pelo aplicativo durante o tratamento? Justamente, eu digo que a nossa disruptura é justamente essa. Não é, os jogos são muito importantes e a gente trabalha com jogos dentro de uma metodologia já validada cientificamente por mais de 40 anos de uso livre, que é a aprendizagem por tentativas discretas, que é bastante difundida e usada no mundo todo. Mas o nosso diferencial é justamente a capacidade de fazer essa mensuração do desempenho da criança durante esse tempo. Então, assim, a gente consegue, inclusive, lá dar um recorte de tempo em cima dos dados. Isso é muito importante, por exemplo, numa criança que começou a usar algum medicamento. E você consegue ver se aquele medicamento está tendo algum resultado imediato dentro de alguma função cognitiva da criança, porque ela começou a tomar tem um mês, você bota nos últimos 2 meses o recorte e vê se tem alguma diferença de gráfico ali dentro de alguma das funções que a gente avalia. Então, é muito importante isso. Dentro do diagnóstico, inclusive, pegando um pouquinho até da fala da Gleuce, eu agora falando até como pai de uma criança autista, né? É muito importante isso que a Gleuce falou, porque o que eu vejo muitas vezes alguns pais, tem às vezes com a criança com 2, 3 anos, uma suspeita de autismo, né? Você vai no neurologista, algum profissional fala, ó, a gente tem uma suspeita forte que a criança tem autismo. Muitos pais deixa pra lá, fala, não, deixa aí, de repente daqui a pouco vocês somem. Isso é um erro absurdo, muito grande, porque justamente esse tempo que ele perde com a criança, em vez de estar com um profissional qualificado para fazer a evolução, é muito precioso por causa do que a Gleuce acabou de falar. Esse tempo justamente de 2, 3 anos até 6, 7 anos, se ele puder ser estimulado, é justamente o que vai fazer a diferença depois no resultado de uma vida maior. Foi o nosso caso. Eu nem sei por quê, porque a gente não sabia nada sobre autismo na época, mas quando a gente recebeu o diagnóstico do Lucas, a gente primeiro tomou aquele baque,
mas a gente já teve o impulso de iniciar alguma abordagem com ele, com um profissional. Foi toda a diferença. Hoje ele tem uma vida praticamente normal, quase 100% normal, estuda em escola regular, cognitivamente, desempenho escolar até acima dos alunos neurotípicos em muitas matérias e tudo mais. Então é muito tempo isso. E só para finalizar sobre essa questão, a gente está desenvolvendo agora, justamente em cima do meu trabalho agora de conclusão na USP, que eu estou fazendo a MBA, uma forma da gente fazer um diagnóstico usando o eye tracking, que é a câmera do celular. Então existem vários, eu selecionei só para usar como base no estudo, 33 estudos clínicos, usando a câmera do celular, a câmera do computador do celular, que acompanha onde está o olhar da criança. E você fazendo o teste com figuras, você consegue, depois de um tempo, você traçar um percentual muito confiável se a criança tem autismo ou não. A gente não pode chamar de diagnóstico, porque diagnóstico só quem dá é o profissional. Mas vamos supor que a Gleuce está participando de uma situação de uma criança que ela não tem certeza. Ela tem uma desconfiança, mas ela ainda não tem segurança para cravar esse diagnóstico ali com a equipe. A gente quer justamente fornecer uma ferramenta de suporte de decisão. Ela faz o teste, aí dá lá 95% de chance da criança ser autista, e de repente a Gleuce pode ter um pouco mais de segurança, se for o caso, se for um caso assim, não óbvio, né, um pouco difícil, de você de repente cravar esse diagnóstico. Então, é o que eu acho a tecnologia... Legal, a gente vai validar isso ainda no decorrer do ano e tudo mais, mas assim, é uma coisa que a gente acredita muito, que é a resolução de muitos problemas usando tecnologia, usando coisa que a gente já tem hoje desenvolvida e apesar de muitos profissionais, Gleuce, ter um pouco de resistência de uso de tecnologia, né? A gente já ouviu isso algumas vezes, isso vai mudar o meu jeito de trabalhar. Claro, vai te dar mais ferramentas para você trabalhar melhor, para você, inclusive, se preocupar com outras coisas em vez de coisinha ali, de migalha que você está fazendo hoje, perdendo tempo às vezes, né? Mas eu acho que a tecnologia só vem para ajudar. Com certeza. Exatamente. Como tudo na vida, eu digo assim, o excesso, ele pode tanto prejudicar como ajudar, né? Acho que a gente tem que equilibrar isso aí. Sim. Quando você falou na aceitação dos pais, a gente tem um problema muito grande. Não vou levar meu filho porque eu acho que ele não tem nada. Essa coisa da tua cabeça. Na realidade, muitas das vezes a ignorância do pai realmente em dizer, não, o pai era assim, a mãe disse que ele era assim. Ou então a não aceitação, olha, não é. Opõe a religião, a fé, né? Não, eu sirvo a Deus, não, Deus não vai permitir que isso aconteça. Né? Então, assim, eu não coloco culpa neles, porque realmente é a falta de informação. Eu também acredito muito em Deus, tenho uma fé inabalável, porém, isso pode acontecer sim. E quando a gente descobre o que é o mundo azul, né, a gente começa realmente a se apaixonar mais. E essa questão que você falou, do que você está desenvolvendo agora, a gente poderia até dar o nome de rastreio, né? Porque a gente também exatamente tem isso. Esse o nome. Olha aí, ó, que bom. Dentro do processamento auditivo central, o que acontece? Eu não consigo dar um diagnóstico, como eu falei para vocês, com uma criança de 7 anos. Mas eu vou deixar essa criança interar 7 anos para eu poder fazer uma estimulação auditiva nessa criança? Não. Ela já me dá indícios que ela pode ter um processamento imaturo. Então, se ela está com 5 anos, ela não tem a habilidade que ela tem que ser desenvolvida aos 3 anos, eu já consigo ver isso aí. Então, eu faço o quê? Uma triagem auditiva. Eu aplico aí um testezinho de habilidades esperada para a idade dela e eu vejo que ela não tem. Então, essa aqui, se não tem essa habilidade, provavelmente é uma criança de risco para o processamento auditivo central. Então, acredito que esse seu aplicativo vai ajudar. Falhou nisso aí, a gente já espera, é uma criança de risco para o espectro autista. Show de bola. Eu atendo mais ou menos 80 a 90 crianças. Então, assim, vou aplicar em todas elas. Ô, Gleuce, inclusive, como é que funciona essa triagem desses estímulos para o tratamento quando a gente vai vendo na questão da fonoaudiologia dessas crianças com TEA?
Quais são esses estímulos e tratamentos mais utilizados? Então, para triagem, a criança ela tem que ter uma idade inferior aos testes que a gente tem padronizados do processamento auditivo central. Por exemplo, a criança de 3 anos, ela não fala direito, ela tem muitas trocas. Eu já consigo, e ela não tem uma boa linguagem, a gente já consegue perceber que eu falo uma coisa, ela me responde outra, a gente vê que ela tem uma desorganização de pensamento, e eu tenho que trabalhar a linguagem nessa criança. O que a gente aprende dentro da fonoaudiologia? Qualquer alteração no desenvolvimento da criança, eu tenho que avaliar como se essa criança está escutando direito. Ah, ela está escutando. Eu pergunto, ela responde, ela escuta melhor do que eu e você. Mas como a gente já aprendeu, eu tenho que saber se o cérebro dela está conseguindo processar essa informação. Como é que está a parte central? Com 3 anos, eu não tenho como fazer o exame do processamento. Mas eu tenho como fazer uma triagem. Então, criança com 3 anos, o que eu faço com ela? Eu sei que ela já tem capacidade de falar alguns fonemas. Por exemplo, bó, pá, fá, dá. Então, se ela não fala ainda esses fonemas, eu considero uma criança com atraso na fala. Se ela não consegue discriminar esse fonema, então eu pego um papelzinho, coloco dentro da minha boca para ela não ter essa pista visual. Eu vou falar 2 palavrinhas para você. Você vai escutar e vai ver se ela é igual ou ela é diferente. Então, porta, bota. É igual, é diferente. Ela vai escutar e vai dizer é igual. Antes de eu aplicar isso, eu tenho que saber se ela sabe o que é igual e o que é diferente. Então, eu vou no visual. Copo é igual a copo? É igual. Copo é igual a faca? Não, então é diferente. Então, eu tenho certeza que ela sabe o que é igual e diferente, para eu poder aplicar isso aí. Se eu sei que ela sabe essa diferenciação de igual e diferente, eu aplico esse teste da discriminação auditiva, para ela ver se ela tem essa noção dessa discriminação. Não tendo, ela não tem localização, ela não tem discriminação, ela não cumpre ordem simples. Joãozinho, levante e abre a porta. Ele vai levantar e vai abrir a porta. 2 comandos. Aí eu vou para 3 comandos. Levante, abre a porta e pegue o copo. Olha só, tensão auditiva, memória sequencial auditiva verbal. Ele vai ter que fazer essa sequenciação de ordem. Eu vou falar e você vai repetir. Pi, bom, pi, grosso, fino. Ele já tem essa percepção. Ele não consegue fazer essa percepção. Para mim, tudo é igual. Pi, 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 pi. Não, foi pi, bom, pi. Então, assim, são alguns testes que a gente vê, que a gente sabe que a criança, ela já tem essa capacidade de dominar essa habilidade e ela não tem ainda. Então, eu já vejo que ela é uma criança para risco de processamento auditivo central. Entra a rima, entra a literação, entra essa parte da consciência fonológica. Acho que alguém falou meu nome aqui, doutora Gleus. Obrigada, Társila, né? Obrigada, Társila. É isso aí, gente. Gente, eu tô tentando me conter aqui para eu não falar muito. Não, tá tranquilo. A gente tem tempo. Pode falar, gente. Gleuce, aproveitando isso, quais são as principais queixas das crianças em relação à sua área da fonoaudiologia? O que mais chega para você? Então, gente, todas as queixas. Porque, assim, na área da fonoaudiologia, a gente trabalha não só a fala, né? Então, às vezes tem um autista e alguém fala, eu pergunto, e aí, já tá com a fono? Aí o pai fala assim, não, ele fala direito, ele fala tudo. Mas aí, como é que é essa fala? Ele compreende? Como é que tá essa recepção da informação? Como é que tá essa saída da informação? Como é que ele está se comunicando?
Então, tudo isso é a área da fonoaudiologia. Ele tem que se comunicar bem, ele tem que se expressar, ele tem que ter esse contato visual, ele tem que ter interação. A gente tem alguns fatores aí para a gente poder se comunicar. Uma delas é a intenção de se comunicar. E muitas das vezes o autista ele não tem intenção da comunicação. Né? O colega aqui tem um filho autista. Qual a idade dele, hein? Hoje? Lucas tem 7 anos. 7 anos. E qual foi a dificuldade que ele apresentou? Ele teve essa dificuldade de comunicação, mas a gente hoje até brinca aqui, que eu acho que foi tão bem tratado que hoje tem a dificuldade de às vezes, não se comunicar e ele se comunicar demais. Que ele puxa papo com todo mundo, onde ele senta, ele quer fazer amizade. Então, brincadeira, né? Isso é muito bom, é muito saudável, né? Principalmente para a condição que ele tinha. Uhum. Então, a gente vê muito neles essa dificuldade de interação. Às vezes eles falam, e eles não têm a percepção de agora eu tenho que parar. Ou então Agora, fala uma situação que só tá na cabeça dele. Por exemplo, ele fala de um assunto que ninguém tem ideia do que ele tá falando ali, mas para ele é muito claro ali o que ele tá falando. Isso acontece até hoje, de vez em quando. Uhum. Então, assim, são N dificuldades que eles podem vir. O atraso de fala é o que incomoda mais os pais. Muitas das vezes o pai só vai procurar profissional porque teve um atraso de fala ou não veio essa fala. Mas como eles não têm muito conhecimento, eles deixam chegar realmente a um agravante para quando todo mundo reclamar, olha, estou vendo que seu filho não está muito, não está aí como os outros coleguinhas. Ah, não, isso aí é assim mesmo. Então, quando muita gente começa a reclamar, olha, ele fala, mas eu estou notando que o comportamento dele é diferente. Então, às vezes, a gente pergunta, ele tem interação, por exemplo? Aí o pai fala, tem, ele brinca com os meninos. E quando a gente vai ver essa brincadeira, ele não dá funcionalidade a essa brincadeira. Tá todo mundo correndo e ele tá correndo. Todo mundo para, ele continua correndo. Então, ele tá fazendo o quê? Uma imitação. Ele não sabe que, a brincadeira é correr, se esconde-esconde, por exemplo. Tem essa compreensão que ele precisa se esconder, que alguém tem que contar primeiro, então ele não tem essa compreensão da brincadeira. Ele viu todo mundo correndo, a gente tem os neurônios espelho, né? E aí ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai correr, e todo mundo parou e ele tá lá correndo. E aí o pai, não, ele tá brincando, então ele tem interação, e quando a gente vai analisar, ele não tem essa interação, ele está fazendo uma imitação. Mas o que vem mais para a gente é quando realmente tem um atraso de fala, ou quando a criança não consegue ler ou escrever. Aí eles ou troca muito na fala. É o que mais chega, são as dificuldades que mais chegam. Dificilmente vem uma mãe, mas está chegando, viu? As mães, elas estão correndo atrás, a gente já está vendo mãe, olha, eu que procurei a escola, eu que notei que meu filho, ele não conversava muito comigo, ou ele só soltava algumas palavrinhas, e aí quando eu perguntava alguma coisa, ele me respondia a outra, eu achava isso muito estranho, e aí eu comecei a ler, então já tem uns pais que já estão aí mais avançados. E tem alguns pais que dão show de bola na gente, viu? Sabe, tem informações bem mais avançadas do que os profissionais. Aí a gente vê, né, também, tipo, dessa dificuldade que é para os pais fazerem a própria estimulação das crianças, quando tá ali, tipo, do lado da criança, já tem toda essa dificuldade, a gente nem imagina, tipo, como que seria a dificuldade que foi para encontrar esses métodos de estimulação que tem no aplicativo do Ronaldo, né? Aí eu ia até perguntar para ele como é que foi esse processo para ele conseguir achar métodos para conseguir estimular as crianças por um aplicativo para poder fazer toda essa base de dados que você anda fazendo. Então, quando o legal foi que quando a gente começou a fazer o desenvolvimento do JAD, foi dentro de um estudo científico, né? Um estudo dentro da faculdade. Então, assim, eu tive a oportunidade de estudar algumas metodologias. A gente tinha a possibilidade de começar, por exemplo, uma outra metodologia que daria bem mais trabalho, até para depois colocar isso clínico, ser validado, publicado e a gente realmente poder usar. Isso demoraria, sei lá, 2, 3 anos só para a gente fazer isso aí com segurança. E aí a gente tomou a decisão de usar uma metodologia já validada, uma metodologia que já era usada. Inclusive, se você olhar o jogo, é muito possível você vai em algumas outras clínicas, algumas outras centros de terapia, você vê jogos semelhantes ao JAD,
em papel, às vezes até os próprios profissionais imprimem mesmo e fazem. E são jogos que já estimulam bastante essa associação de forma pareada, é uma coisa que geralmente chama muita atenção deles, né? E depois, posteriormente, a jogo da memória. O bacana foi que a gente teve a oportunidade de testar muito esses jogos também antes de lançar. Então tem algumas situações assim que foi minimamente curiosas, porque tem a metodologia, mas tem a questão da construção do design, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma oportunidade que a gente tinha um gato, e a gente tinha que fazer uma associação com o gato, e nenhuma criança fazia associação com esse gato. Eu falei, gente, mas qual o problema? Depois a gente foi ver, é porque o gato ele tinha um olho um pouco grande, e aí o autista ele olhava aquele gato de olho grande, ele não identificava como um gato. Ele identificava como qualquer outra coisa. Então a gente teve que voltar para aquele... qualquer outra coisa. Tipo assim, por exemplo, eu não lembro qual era a associação exata, mas era com alguma coisa do gato. Ele quase nenhum conseguia fazer essa associação. Aí a gente teve que mudar a figura para funcionar. Então, é a importância de você ter os testes clínicos, ter esse teste com a criança realmente para ver se vai se interessar, se vai querer jogar e tudo mais. E graças a Deus deu certo. Quando a gente lançou em 2018, a gente chegou acho que a 15 mil downloads, muito rápido, assim, coisa de 2 meses, assim, e de forma completamente viral. Hoje a gente já tem 95 mil usuários, né, ao redor do mundo aí. 170 países já tem usuários do Jade hoje, então a gente fica muito feliz aí de estar podendo contribuir não só com as famílias, mas também com os profissionais aí que fazem o acompanhamento dessas crianças. Ronaldo, Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum valor diferente para profissionais que querem usar como terapia também? Na verdade, a gente cobra dos profissionais. A gente, assim, o valor da família até que tem ali é bem simbólico. As famílias que são atendidas pelos profissionais que são nossos clientes, elas não pagam, as famílias não pagam nada. Então, na verdade, os profissionais eles fazem assinatura lá no nosso site. Quem for lá em jadeautismo.com e clicar em assinatura, vai ter planos diferenciados, assim, número de crianças que atendem e tudo mais, né? E aí eles conseguem, a partir de lá, fazer o cadastro e no portal deles eles têm um login e uma senha, e eles fazem o cadastro desse app instalado no celular do pai lá, e ele recebe em tempo real esses relatórios. Nesse momento, inclusive, está sendo muito útil, porque muitos lugares no Brasil não está tendo terapia presencial, né? O que é um problema muito grande. Então, alguns profissionais estavam sem conseguir fazer o acompanhamento das crianças, porque não encontrava as crianças, ou encontrava por câmera, que fica bem limitado. E dessa forma, a criança pode estar jogando lá 3 vezes por semana, 15 minutinhos, 20 minutinhos, que a gente também não fala para ter esse tempo de tela controlado também, né? A gente não quer que a criança fique o dia todo no celular. E aí, dentro disso, o profissional, mesmo à distância, ele consegue ter esses relatórios da criança lá para o profissional. Então, na verdade, o nosso cliente, na verdade, é o profissional, não é nem tanto a família, entendeu? Quer dizer, então, que eu faço o cadastro como profissional e eu posso disponibilizar os jogos para o pai ou só o que eu faço com o paciente dentro da terapia? Exatamente. Por exemplo, você baixou aí e está bloqueado para você. Se você fosse uma família atendida por um profissional que é cliente nosso e ele fizesse a vinculação do seu app na plataforma dele, esses cadeados iriam sumir. Você ia ter acesso a tudo, 100%, entendeu? Dessa forma, então você o pai não pode ter acesso, só é o profissional, é restrito para o profissional. Não, ele pode ter acesso, porque ele pode ter algum acompanhamento, logicamente não são os mesmos gráficos para os pais, até porque os gráficos para os leigos eles não fariam muito sentido ali, né? Mas assim, o pai quer, por exemplo, meu filho faz acompanhamento com um profissional, mas ele não quer assinar o JAD. Ele pode, o pai ali, ele paga um valor simbólico lá e ele pode ter esses relatórios para ele, o pai mesmo ali, né? E a gente está agora, inclusive, colocando vídeos e tudo para os pais da nossa equipe para instruir em situações assim que são mais... que precisa de uma... Por exemplo, o que fazer com o meu filho quando ele, por exemplo, é muito comum isso acontece. O filho dá uma crise no meio do shopping.
E aí é uma coisa que você pergunta para 9 em 10 pais, eles não vão saber te responder o que ele vai fazer nessa situação. Então a gente prepara também esse tipo de material para ser ilustrativo e também educacional também para os pais. Né? Maravilha. Vou lá entrar, viu? Legal. Você ia perguntar alguma coisa, Lu? É Lucas, né? Isso, Lucas. É o Lucas mesmo, é o Fabiano. mesmo nome do meu filho. É Lucas. Boa. Nome bonito, né? É, muito bonito. Ô, Ronaldo, na real eu ia te fazer uma pergunta sobre esse crescimento que o aplicativo teve, né? Tipo, pô, começou com 2.000 downloads, agora já tem para mais de 90 e poucos mil. E a gente, tipo, parando para pensar como um estudo, né? A gente pensa que quanto mais downloads, quanto mais dados tem um banco de dados, melhor a gente vai aprendendo sobre o público que a gente está ali vendo, né? Então a Uhum. gente pensa, tipo, pô, quando vocês criaram o aplicativo, vocês tinham uma ideia de para onde que ele iria, né? Aí agora que ele tomou uma proporção muito maior, uma base de dados muito maior para os estudos, ainda tem o seu estudo que você está fazendo agora na USP para poder acrescentar também ao aplicativo. O que você espera para o futuro desse seu aplicativo? O que você acha que ele vai ser no futuro para o estudo das crianças com TEA? Olha, muito, muito boa sua pergunta, Lucas. Inclusive, assim, essa mesma pergunta que você faz, cada aula que eu acho que eu vejo aí na USP aí dos professores do Ciência de Dados, eu penso uma coisa, porque realmente isso que você está falando é um fato. A gente vai crescendo esses dados, daqui a pouco a gente vai ter um N tão grande que a gente vai conseguir ter algumas situações muito interessantes. Por exemplo, a gente pode ter uma situação para a gente provar a acurácia de drogas de cunho cognitivo. A gente, por exemplo, agora a gente trouxe uma profissional para a nossa equipe, que é a doutora Maria de Mello, que é uma das maiores doutoras do Brasil na terapia de idosos. Então, assim, quando a gente fez uma primeira conversa, os dados que a gente analisa do autista são basicamente os mesmos que ela precisa para analisar um idoso. Quando por exemplo, teve um derrame, está em Alzheimer. Então, assim, a gente já teve ali um fit de, por exemplo, ter um spin-off da mesma tecnologia para usar em idosos. Aí, por exemplo, a gente trouxe também uma pedagoga muito bacana daí de São Paulo, que é a Beatriz Zeppelini, e aí a gente conseguiu ver ali que muitos dos gráficos que a gente usa são inertes também à educação. Então a gente já está pensando em um outro spin-off do JAD só para educação especial, não para terapia, para professores, de fato, né? E, enfim, dados é uma coisa que você pode fazer tanta coisa assim, a gente analisando tudo direitinho, a gente chega a lugares, assim, só fazendo um adendo para o pessoal que está vendo, tem uma série no Netflix sobre dados, aqui eu vou ter que procurar o nome aqui, é fantástica. Eles, por exemplo, eles acharam uma forma de prever a temporada de furacão pelo deslocamento de aves, por exemplo. Isso é estudo de dados. Isso é o que o estudo de dados pode fornecer para você. Você acha uma conotação de um lugar que você não imagina que te dá uma resposta de uma coisa completamente louca ali na frente. É muito, muito interessante. Fico bem feliz, inclusive, em saber que tem um possível spin-off aí voltado para educação, porque Sim. minha família tem vários professores que trabalham com estudantes que têm transtorno de autismo, né? Então, tipo, é bom saber, porque também pode ajudar até mesmo os profissionais da minha família. Uma coisa bem legal de saber. Eu fiquei muito animado com isso, e principalmente nesse momento, a gente não sabe até quando vai essa situação que a gente está vivendo e assim, muitos alunos tendo aula à distância e tudo mais, então a gente podendo ter uma capacidade também da gente ter uma certa noção melhor do desenvolvimento dele à distância, é uma coisa que essa possibilidade me trouxe bastante excitação, assim, de poder realizar isso aí. E é uma coisa que a gente está lutando. A gente, às vezes, até toma bronca, assim, de gente mais velha, assim, da nossa equipe, que é investidor e tudo mais, fala, mas vocês não estão focando numa coisa. Eu falei, cara, mas se eu estou vendo aqui que tem a possibilidade de fazer, eu não aguento não fazer isso aqui, eu não aguento ficar quieto. É isso. Mas isso é muito bom, né? Porque dentro da área da saúde a gente fala muito sobre promover a autonomia do paciente, né? Então isso vem muito forte, ainda mais no momento que a gente vive. É algo muito importante de se fazer. Tanto para o paciente como para a família, né? Isso vem bem legal. Exatamente. E agora, para a gente ir encerrando a live, que nós só temos mais 5 minutos. Gleu, se você pode me falar se tem alguma relação da fonoaudiologia com a genética, para a gente puxar um pouco a sardinha?
5 minutos em inglês, brincadeira. Com a genética. Eu tive uma live com uma geneticista semana passada. E aí eu estava falando Interessante. que a geneticista aqui é aqui em Sergipe, sou de Sergipe, Aracaju, né? E que ele passa o exame do processamento para os pacientes dele. Eu falei, nossa, que legal, que antigamente a gente não via ninguém passando. Então, para os neuros passarem esse exame, foi depois de muita luta mesmo, levando conhecimento, porque, como eu falei, é muito novo. Então, quando as coisas são novas, né? Para chegar aí o conhecimento fica mais difícil. Mas aí aqui em Sergipe, graças a Deus, os neurotorrinos, psicólogos, psicopedagogos já tem esse conhecimento. Então, como eu falei a princípio, qualquer alteração, qualquer dificuldade que o paciente venha apresentar, como dificuldade de se comunicar, dificuldade de linguagem, dificuldade de percepção, eu tenho que saber como é que está esse processamento auditivo central. Ele não consegue falar, ele não consegue interpretar o que ele está escutando, ele não consegue se comunicar. Por quê? Como é que está essa entrada? Então, o processamento, ele está ligado a todas as dificuldades. A criança que tem TDAH, a criança que tem qualquer outra síndrome, porque se ela tem uma síndrome, ela vai apresentar uma dificuldade. Já nos Estados Unidos, eu tive uma live bem interessante com uma doutora em São Paulo, que ela estuda muito sobre o autismo, e ela fala, Gleilson, em São Paulo, já está ali padronizado o exame do processamento para os autistas, porque já é esperado por conta da prosódia. Então, tem muita ligação aí o processamento para ser investigado em todas as áreas que apresentam dificuldades. Então, eu não consigo me comunicar, ou eu me comunico, mas eu não tenho organização nessa comunicação. Eu consigo entender, mas eu não consigo expor o que eu entendi. Então, a gente tem que investigar o processamento. Entendi, muito bom. Então a gente vai encerrando a live por aqui. Nós da Ligen, nós queremos agradecer muito por vocês terem aceitado o convite. Foi uma live muito boa. Eu mesma não tinha noção desse tema e é muito importante. Gente, eu estava nervosa quando me falaram. Eu vi, meu Deus, que responsabilidade é essa? Mas você foi ótimo, vocês foram ótimos. Foi... Eu queria eu queria agradecer também a vocês e queria até falar uma coisa aqui, 30 segundinhos para finalizar. O JAD nasceu a partir de um projeto, de uma premiação que acontece na USP, inclusive anualmente, chamada Campus Mobile, através do LS Tech. E a gente, na verdade, naquele momento, o JAD era só um projeto de faculdade e talvez não teria sido mais do que isso se não fosse o prêmio. Foi a partir do Campus Mobile que a gente foi um dos campeões em 2018, que a gente viu eu vi, né, que tinha alguma coisa de especial ali no nosso projeto que precisava ser desenvolvido. Então, nossa relação, a relação do JAD com a USP é gigantesca e, enfim, é muito gratificante poder participando de qualquer coisa que vocês estejam envolvidos aí. Muito obrigado por dar Também quero fazer parte, me convidem aí, viu? Eu quero fazer parte aí para colaborar aí com alguns aplicativos aí que a gente consiga usar no processamento auditivo central, que a gente realmente aqui é muito carente desses aplicativos. Aí, Ronaldo, muito obrigado aí pelas suas palavras, por dar aquele incentivozinho de continuar projetos, inclusive da faculdade, para vai que cola de sair um negócio grande como um JAD aí pelo futuro. Se inscrevam no Campus Mobile, acontece todo ano. Se inscrevam aí, o pessoal que está vendo. Beleza. Então, tudo bem. Muito obrigada a todos que participaram da live também. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Obrigada, gente. Boa Obrigada, noite. Gina. Beijo. Muito obrigada. Tchau, Fico à tchau. disposição de Obrigado aí, vocês. Tchau. Tchau. Boa noite.